Pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma live aqui no Carmen do Violin? Tiveram um break ontem legal. Ontem eu precisei, né, pessoal? Um diazinho assim das lives só para dar uma descansada. Mas voltamos essa semana. Estamos então com a semana Mestres da Música. Só tem mestres essa semana nas suas respectivas áreas. E hoje eu vou receber uma pessoa especialíssima, mais do que um convidado especial, uma pessoa especial na minha vida, que foi meu professor de formação violinística, né? E de vida também, porque eu fui aluno do Fred Gerling desde os 11 anos de idade, e ele que me ensinou praticamente tudo que eu sei, né? Vamos ver se o Fred anda por aqui. Fred, dá um alôzinho para poder saber que tu estás por aqui, e aí eu te puxo para... Tá aqui. Já achei. Vamos lá. Quem mais conhece o Fred aí, faz um joinha. Eu já estava lá. Oi, Fred. Boa noite, tudo bom, querido? Tudo bem? Tudo tranquilo. Tá me escutando Eu bem? estou te escutando bem. Tu tá me escutando? Tô, perfeito. Tá. Então vamos lá. Então, muito obrigado por essa introdução aí. E realmente eu quero contar algumas histórias, mas em primeiro lugar, deixa eu agradecer e dar os parabéns por essa série incrível e agradecer por fazer parte dela. E eu acho que eu vou começar falando para o pessoal que está ouvindo, né, que realmente esse seu carinho que tu tens pelos teus professores realmente é uma coisa que te coloca num patamar diferente e que é um exemplo a ser seguido por todos os alunos. Eu acho que a gente, realmente, eu certamente que sempre reconheci os meus professores, e até hoje é um legado que a gente recebe e a gente passa adiante, e a gente só tem que manter esse fluxo de boas intenções e de boas colaborações, digamos assim. E tu realmente tem sido, é um testemunho que Carmelo realmente tem sido desses alunos fiéis, assim, que não deixa de me visitar quando chega em Porto Alegre, já veio às vezes até tocar para mim de vez em quando, um concerto especial só para mim, que é uma maravilha e um privilégio sempre poder ouvir, e é isso que marca, realmente, acho que a gente pode começar por aí, né? Obrigado. Aquela parte que o aluno tem que trazer para toda essa formação, que é o reconhecimento pelas pessoas que têm a oferecer e a vontade de aprender sempre e estar sempre aberto a novas sugestões e a novas pessoas e manter esse reconhecimento mesmo que ninguém é dono da verdade, a gente está sempre aprendendo. Exatamente. Então, Obrigado. Obrigado pelas palavras. Eu sinto isso, essa gratidão por ti, por outros professores, mas a ti especialmente, porque tu fosse o professor de formação mesmo, né? De vamos colocar o violino aqui e o arco ali, né? Segura o arco aqui, ponto de contato, é aquela... Poxa, a gente foi... aulas de música de câmara, de um monte de coisa, né? Foi muita coisa, foi muito intenso, mas eu acho que é até divertido de falar para o pessoal, assim, vou começar do começo aí, porque acho que essa nossa conversa sobre pedagogia é um fundo, eu vou usar a nossa trajetória juntos como um pano de fundo, mais ou menos, para falar sobre as coisas que eu acho que é importante. Então, o meu primeiro contato com o Carmelo foi logo que eu cheguei dos Estados Unidos. Eu cheguei dos Estados Unidos depois do doutorado da Cristina. Cheguei em Porto Alegre desempregado, né? E estava procurando coisas para fazer. E tinha contatos. E aí me convidaram para ir assistir um recital na casa de alguém que ia ter um recital dos alunos de violino. E lá estava esse menininho que tocou o concerto de Haydn em si menor. E eu cheguei em casa e falei para a Cristina, esse menino é talentoso, eu queria muito dar aula para ele. Né?
E aí, qual não foi minha surpresa, uns dias depois, que o teu pai ou a tua mãe me ligaram, entraram em contato, querendo ter aula. E aí a gente começou a ter aula, e aí eu descobri que o Carmelo não sabia ler música. Eu tinha preguiça de ler música, não queria ler música. Eu Ele lia tocava tudo de ouvido. Tocava de ouvido. E aí mas a gente começou realmente, ele estava tocando na época, fora o concertino de Haydn, estava tocando tipo terceiro volume de Suzuki. E aí a gente voltou, falei, não, vamos voltar para o zero. A gente voltou lá para Twinkle, corda solta, voltou mesmo. voltou para zero. Pro meu E ficamos tipo 6 meses só no primeiro volume do Suzuki. E aí, quando acabou aquele trabalho que eu realmente acredito muito, e o Carmelo teve a paciência, com muitos puxões de orelha de fazer, ele pegou os outros 3, 4 volumes em seguida, assim, e saiu tocando todos eles certinho, sem precisar consertar mais nada. Já estava tudo lá no lugar, porque o acerto todo tinha sido feito nesse começo. Aí a gente teve um momento lá que agora vamos passar a ler música, e não queria ler música. Aí eu dei uma série de estudos, e aí então, tem que trazer 5 estudos lidos na semana que vem, não trouxe nenhum. Aí eu falei, traz 10 na próxima aula, senão traz 5 na próxima aula, eu não te dou mais aula. aqui. Aí o Carmelo trouxe 10 estudos lidos, e aí a leitura dele ficou assim, essa coisa incrível, agora que ele lê um concerto por dia. Então, é muito... Não, deixa eu falar mais uma coisa. Mais tarde o Fred me fez decorar todos os... Eu já chego lá, não conta ainda. Não conta ainda. Eu vou chegar lá, porque isso é parte da fala da coisa criativa. Então, mas esse trabalho que a gente começou a fazer, ele tinha um método, né? Obviamente que eu tinha um programa muito bem elaborado do que eu queria conseguir e aonde que eu queria chegar com a base, com aquilo que eu tinha ganho dos meus professores e também vendo e trabalhando junto com a habilidade que o Carno ia demonstrando. Às vezes tinha que dar uma centrada, às vezes tinha que dar um desafio, então mas esse trabalho, o que importa aqui nesse nosso papo é que realmente nós começamos lá do zero, do início. Né? E 6 anos depois, o Carmelo ganhou o concurso Eldorado tocando o concerto de Tchaikovsky de uma maneira fantástica. Então foi assim um trabalho muito intenso e muito produtivo, porque a gente conseguiu, o Carmelo conseguiu fazer um repertório em 6 anos de um violinista. Eu me lembro quando ele tocou o concerto de Mendelssohn com a Oscar, o Ole Ben estava junto comigo ouvindo, e quando ele acabou de tocar, o Ole Ben falou para mim assim, ele está pronto para uma carreira de violinista. Então, e isso assim, foi um grande cumprimento, né, para um garoto que naquela época tinha 13 anos, quando tocou o Mendelssohn, acho que 13, 14 anos. Então, assim, foi um progresso muito grande. Agora, um ponto interessante que tu deve lembrar muito bem, mas que foi um ponto de virada do Carmelo, foi que a gente teve um período de greve da escola pública aqui em Porto Alegre. Eu lembro disso. E aí, você lembra disso, né? E aí nessa greve foram 3 meses sem aula. O Carmelo estava em casa de quarentena, só podia estudar violino. Tá? E ele começou a estudar violino, e foi quando, de repente, ele chegava para a aula e estava tudo excelente, estava tudo muito bom. E aí eu comecei a fazer um desafio. Eu falei assim, esse cara está se mostrando aqui, vamos ver, eu vou dar chega para lá nele. E comecei a dar músicas desafiadoras, digo, essa aqui ele não vai dar conta. E ele voltava na semana seguinte com a música, estava lá. Tá? E aí isso foi quando realmente a coisa começou a decolar, porque
esses 3 meses ali deu um gosto de estudar muito e deu um progresso muito grande, né, nesses 3 meses. Eu não me lembro em que estágio que a gente estava geral, mas eu lembro que começou... Eu acho que eu tinha 14 anos, que eu lembro de ter feito a Cigane de Ravel. E foi muito rápido a Cigane de Ravel. Eu lembro de ter feito o Cheiro Tarantela também na mesma época. Foi nessa... Bom, a história a mais interessante assim de contar, que eu sempre conto essa história em tudo que é masterclass e coisa, eu estou sempre contando essa história, e tem a ver com que eu vou usar isso para introduzir o que eu vou falar depois. É aquilo que é a capacidade para cada um. Então, nesses desafios, eu disse assim, bom, toma, tá aqui o concerto número 1 de Paganini, vai, leva esse aqui. E eu disse assim, tá aqui o concerto de Paganini, me traz ele para a próxima aula. E isso foi, a aula dele era no sábado. Aí no domingo, eu encontrei com ele porque teve um concerto no museu com a Orquestra Jovem de São Paulo, que estava visitando em Porto Alegre. E aí lá no concerto, o Carmelo vem para mim e diz, mas tu me deu o concerto de Paganini, mas não tem cadência. Eu tinha dado o concerto dele no sábado. Aí no domingo ele fala, mas não tem a cadência. Eu falei assim, bem cortante, mas por quê? Já sabe, decora o primeiro movimento? E a resposta dele, as primeiras 3 páginas, sim. Então, e no fim da semana seguinte... Não devia estar bom. Mas na semana seguinte, você tocou o primeiro movimento do concerto inteiro, decor, na aula. Era difícil para mim, Fred. Mas era difícil, mas tu fazia. O difícil não é, a questão não era difícil, tu dava conta de fazer e tinha essa dedicação, né, de fazer. Agora, por que eu conto essa história? Por que eu conto essa história? Porque, e aí tem a ver com o caso que tu estava começando a contar. Um dos pontos principais da pedagogia, que eu chamo de criativa, é adaptar as suas exigências ao que cada aluno é capaz de fazer. Não exigir menos de quem pode mais e nem exigir mais de quem pode menos. Mas exigir que cada um esteja sempre trabalhando o seu potencial da melhor maneira possível. Então, para mim, naquele momento, era muito óbvio, a gente teve essa conversa, que tu tinha uma memória muito boa, que tu aprendia muito rápido, e que tu tinhas o potencial de ser um violinista solista. Então, eu não podia exigir de ti aquilo que me exigiram de mim, ou o que eu podia fazer. Tinha que exigir aquilo que era necessário para que você pudesse atingir o seu potencial. Então, a gente teve essa conversa, que eu lembro muito bem do dia que a gente conversou. Olha, eu li uma entrevista do Oistra, que eu acho que era, que na Rússia todos os alunos só tocam decor na aula, não pode trazer partitura para a aula. Então, a partir da semana que vem, eu não vou ouvir nada na aula que não esteja decor. Tudo que vier para a aula tem que estar decor. E isso foi cumprido. Dali em diante, e aí é que veio o projeto. Tu pode contar agora a história do projeto. Eu tive pesadelos desse projeto, que foi tocar em público, em 3 recitais, os 42 estudos de Kreutzer, que foi no teu Estúdio Class, né? Eu não sei se era mais Estúdio Class que tu fazia com... Eu lembro que tu tocou em 3 aulas. Em 3 aulas tu tocou todos eles decor. Agora, não... na minha casa, tu tocou eles decor. Não chegou, acho que, fazer o recital, acho que não chegou a fazer. Mas era parte do projeto. Talvez tu tenha tocado para outras pessoas também. Não, eu toquei em público, Fred. Eu lembro que era escutar, o Mário escutar. Tu conseguiu massacrar todos os teus alunos com os meus Kreutzer. Não foi. Eu acho que isso foi uma coisa realmente fantástica, né, para o teu desenvolvimento, porque depois desse projeto, tu passou a tocar praticamente o que botasse na tua frente, instantaneamente saía. Até hoje eu tenho facilidade de decorar, porque
eu encarno na coisa, assim, bato o olho, eu faço uma mistura de memória visual com tátil, com auditiva, e relativamente fácil para mim. Claro, tem cordas que é muito difícil de tocar de cor, mas mesmo assim, eu, com o tempo, acaba, né, grudando na cabeça. É, mas por que que eu fiz esse projeto contigo e por que que eu sabia que eu podia fazer contigo? Porque tu já estava há bastante tempo tocando outras peças e fazendo tudo decor, né? Então a gente podia fazer esse tipo de trabalho porque tava, as bases estavam lá e tu tinha essa habilidade de decorar. Não era uma, era difícil, mas não era uma impossibilidade. Então, eu não peço isso para qualquer um. Eu já fiz esse projeto do Kreutzer com mais um ou dois alunos que fizeram isso. O Rômulo Sprang fez isso, tá, agora tá, né, o Rômulo fez o projeto do Kreutzer e ele também tinha facilidade de decorar. Ele não chegou a tocar todos assim em sequência, mas ele estudou todos, um pouquinho diferente, mas também fez. Então, a cada um eu adapto, mas eu acho que essa base do Kreutzer, toda sólida, ela veio também de entrevistas com grandes pedagogos que falavam da importância do Kreutzer para quem quer ter uma carreira. Então, eu acho que um violinista que vai realmente ser profissional solista, tendo essa base, ele está com uma uma base realmente técnica muito boa de trabalhar. Então, essa adaptação da exigência foi muito importante. Obviamente que eu não fazer isso para todos. E aí, deixa eu contar agora um pouquinho com esse grau de exigência, que eu estou falando do teu progresso, né? E é claro que o professor jovem, como eu era na época, e tendo esses resultados, assim, o meu primeiro aluno que realmente estava uma desenvoltura de solista assim maior, né, muito rápida, eu estava assim, poxa vida, eu sou o máximo, eu sei o que eu estou fazendo. E se eu fizer esse trabalho com todo mundo que tem talento, eu vou conseguir os mesmos resultados com todo mundo. E não é bem assim que funciona, né? Então, eu aprendi rapidamente que mesmo quando você tem alunos muito talentosos, e na época eu tinha alguns outros alunos muito talentosos também, não tinham o mesmo processo de aprendizagem que tu tinhas. A tua capacidade analítica de entender dedilhados, de ouvir a gravação e dizer, não, esse cara aqui está tocando com o segundo dedo essa nota. Esse tipo de... esse tipo de análise, isso é uma habilidade tua. Outros alunos talentosos têm outras maneiras de aprender que não têm a mesma lógica. Então, para alguns, tentar fazer escalas como a gente fez era uma tortura e não ia a lugar nenhum. E nem entendiam o que eu estou falando de padrão. Tocavam tudo afinado, mas não entendiam do padrão, porque é outro tipo de mecanismo. E aí, hoje em dia, eu aprendi, depois até escrevi um artigo sobre afinação e tudo, baseando nessas diferentes maneiras que os alunos aprendem. Então, isso também foi parte do aprendizado, né, eu tive uma do experiência professor. parecida com uma aluna minha aqui na universidade, que fazia terças perfeitamente afinadas. E aí, e eu fui tentar um dia explicar o que era afinação justa, pitagórica, estraguei as terças dela. Falei, esquece que eu falei depois de um tempo, esquece, faz como estava fazendo antes. Porque não ia pelo analítico, ela ia pelo ouvidão. Assim. Exatamente. Tem muitas pessoas que são extremamente dirigidas apenas pelo ouvido. Né? Outras são mais analíticas. Então, a gente tem que fazer uma adaptação, né, nesses métodos. A outra coisa importante, eu vou contar outra história divertida aqui. Recentemente, tu lembras do Ike Gomes, claro. Todo mundo, aqui em Porto Alegre, todo mundo conhece o Ike Gomes. E o Ike Gomes foi meu aluno também, na mesma época que tu eras meu aluno. E o Ike acabou de lançar a biografia dele, muito divertida. É um livro assim que a gente senta e não para de ler, muito divertido.
E tu tá lá citado várias vezes, e eu também. E essa história que ele cita lá é muito divertida, porque ele fala assim, que nessa época que ele veio procurar ter aula, tu eras o meu melhor aluno. Então, obviamente, ele era o pior aluno. E, e ele falou isso no lançamento do disco, e eu estava lá presente no lançamento do livro, e aí eu falei, ah, pera lá, deixa eu fazer uma, uma intervenção aqui. Essa questão de melhor ou pior é muito fora do contexto. Né? Para mim, o aluno não é melhor ou pior dependendo do repertório que ele está tocando. A gente trabalha com cada aluno para aquilo que ele tem em mente para fazer. Então, o Ike Gomes, na época, era um aluno fantástico, como o Ike Gomes. E o Ike Gomes tem um personagem, né, que toca violino. Para quem não sabe, violino, o pessoal que não é do Sul, o Ike Gomes, ele faz um personagem numa peça de teatro muito famosa, que foi muito famosa por muito tempo, que é... Tangos e Tragédias. Tragédias. Agora é Esbórnia Contra-Ataca, é outro... Isso. Mas ele ficou muito famoso, até rodou São Paulo, Rio de Janeiro, outras cidades. No mundo inteiro. Ele roda Portugal, Argentina. Ele faz um trabalho fantástico. E, na realidade, ele era um aluno excelente. Né? Mas a ideia dele é que ele tocava, que ele seria o pior aluno porque ele tocava muito pouca coisa, porque ele tocava as músicas do personagem. E a grande sacada do personagem é que ele é um caricato. O personagem dele é uma caricatura. Então, quando ele toca violino, tem que ser um pouco de caricatura. Uhum. Né? Então, eu ajudei o Ike no sentido dele conseguir tocar com mais controle, com mais relaxamento, para não ficar com dores, para poder ter uma relação saudável com o violino. Mas eu não queria tirar toda a produção sonora dele, que ele produzia com um charme especial de caricatura. Se eu começasse a mexer muito, ele ia perder o charme de caricatura. Ia virar apenas mais um violinista tocando não tão bem. Enquanto quando ele estava tocando como o personagem dele, ele estava tocando como um personagem fantástico, um ator que toca violino de uma maneira espetacular para aquele personagem, como nenhum de nós consegue. Ele consegue fazer coisas com o violino que a gente não conseguiria nunca, tentando horas e horas, mas ele faz fantasticamente, porque é a habilidade dele, a relação dele com o violino. Então, esse tipo, para mim, isso é pedagogia criativa, porque eu, na realidade, eu falei para ele, eu parei de te dar aula no momento em que eu achei que se eu continuasse te dando aula, eu ia estragar o personagem. E aí ele falou, pois é, isso mesmo, porque o meu parceiro na época, que era o Nico Nikolaevski, começou a reclamar num determinado momento que eu estava tocando afinado demais, que estava ficando bom demais. Então eu falei, que bom que eu fico muito feliz de ouvir isso, porque a minha percepção naquela época estava absolutamente correta com o que realmente se mostrou pelos últimos 20 anos de atuação dele, que ele que estava certo, eu parei na hora certa. E hoje ele toca maravilhosamente bem, o estilo que ele faz é fantástico. Eu tive um caso parecido, Fred, como professor aqui na Universidade do Novo México, em que os meus primeiros, sei lá, 10 anos, eu queria colocar todo mundo num track, assim, de solista, né? E depois, para trás, eu comecei a pegar alguns alunos que eu via que, não, eles não estão fazendo educação musical, eles vão trabalhar em escola, alguns fazem composição. E aí eu comecei a ver assim, não, deixa eu fazer o melhor para eles dentro do sonho deles, digamos assim. Então, exatamente. O que você está falando. Eu tive um outro aluno que hoje trabalha muito com música em festas e músico popular, que trabalhou e era um aluno que não conseguia decorar nada. E eu trabalhei com ele para ele poder decorar, trabalhei um monte. E hoje em dia ele toca tudo decor,
e chegou, ele veio me visitar quando eu voltei do doutorado, me agradeceu o trabalho, porque com isso ele conseguiu trabalhar, e hoje ele trabalha em festas tocando 600 músicas populares, né? Gravou CDs, etc., e trabalha com isso, e com isso ele conseguiu o lugar dele de trabalho. Então, eu acho que hoje, quando eu pego um aluno, a minha preocupação é pensar o que esse aluno pode fazer bem, qual é o diferencial desse aluno, o que é o ponto forte dele, e tentar dirigir esse ponto forte para que ele possa transferir essas habilidades para uma atividade profissional no futuro. Então, a gente tem os que imediatamente você vê, esse vai ser um excelente professor e gosta de dar aula para criança, ou esse gosta de dar aula para adultos, né? E aí você começa a dirigir esse tipo de trabalho no desenvolvimento do aluno e também de encaminhar materiais, e encaminhar, hoje em dia, com toda a internet, com todas essas fontes que a gente tem na internet, tem muito trabalho. Então, a gente só precisa dizer, olha, pesquisa tal assunto que tu vai achar um monte de coisa. E os alunos sempre trazem muitas coisas muito interessantes para a gente. Então, isso acontece muito. E eu posso dar um testemunho aqui, que dessas minhas andanças por aí, dando aula também faz masterclass, eu sempre consigo conhecer um aluno que passou pelas tuas mãos ou que passou pela URGS. Aí tem sempre uma base muito sólida. E isso eu falo sem nenhum bairrismo. Não é porque eu sou professor porto-alegrense ou porque fui teu aluno. É um fato. Pode não ser o aluno que está tocando mais a peça mais complexa, mais brilhantemente, mas os fundamentos não quase nada para falar ou nada para falar. Eu acho que nós temos isso, assim, a URGS tem uma tradição, né? Assim, quando eu cheguei na URGS tinha o Marcelo, que é uma sumidade, tem uma, né? Foi teu professor também, foi professor das minhas filhas, é um meu grande amigo, meu irmão, e teve uma formação fantástica, um violinista fora de série. E então os alunos que tinham, quando eu cheguei na URGS, tinha uns alunos brilhantes, tocando muito bem, né? E hoje, os meus dois colegas na URGS, que são a Hela e o Camilo, foram alunos do Marcelo, e depois o Camilo foi meu aluno também, e a Hela depois foi estudar com o meu professor em Boston, o Rosenbluth, e voltou. Então, a gente tem na URGS uma tradição, né, de um curso de ação, digamos assim. A gente tem, na realidade, um programa baseado nisso que a gente está conversando. A gente tem o que a gente chama de conteúdos mínimos da graduação. A gente não tem um programa que todo mundo tem que tocar isso ou aquilo, mas a gente tem um programa baseado em princípios. Então, assim, ninguém pode, teoricamente, você não pode ser aprovado no primeiro semestre da graduação se você tiver problemas de postura. Claro. Você não pode, tem que saber todas as escalas, você tem que ter o seu relacionamento com o instrumento tem que ser saudável. A gente não é que tenha que estar tocando maravilhosamente bem, que é isso que a gente está falando. Não, é o que cada um tem condições de fazer, mas o que é saudável para aquele aluno naquele momento, para possibilitar que ele se desenvolva de uma maneira saudável e ache o seu lugar, sem limite. Da busca profissional dele, né? Quer dizer, uma boa postura e uma boa afinação e um conhecimento básico das posições, do espelho em geral, né? É uma coisa básica para quem vai dar aula para criança, para adulto, para quem vai fazer cachê, casamento, festas, vai tocar em orquestra. Não importa o quê. Não importa, tipo, todo mundo tem que saber isso bem, né? O que eu gosto de falar é assim, ó, o violino é uma primadona que não negocia, ela é super exigente e só aceita tudo do jeito certo.
Então, o violino não negocia. E eu falo para os alunos, olha, tu pode tocar como tu quiser. Se o violino te pedir para tocar torto, tu pode tocar torto. Mas eu nunca vi nenhum violino falar. Então, assim, o violino só responde se você fizer as coisas corretas. Então, essas regras, elas são independentes de qualquer país, de qualquer escola, de qualquer violinista. É arco reto paralelo ao cavalete, é afinação, é sonoridade, né? Então, agora, como que você consegue fazer isso? Aí as variações são infinitas, porque dependendo do número de violinos, de violinistas no mundo, como segura o arco, como segura o violino, que espaldeira, que queixeira, isso tudo é completamente aberto a possibilidades. Agora, o resultado é padrão para todo mundo, né? A afinação tem que ser inegociável, a qualidade sonora é inegociável. O arco paralelo ao cavalete é básico para conseguir o ponto de partida para qualquer coisa que você queira fazer. Você tem que conseguir fazer isso. Tocar com o arco inteiro não é negociável. Tem que saber tocar em todas as partes do arco com conforto. Tirar um Agora, que tem mais, faz com que a corda vibre saudavelmente, é importante. Exato. Agora, as pessoas conseguem esses resultados de maneiras muito diferentes. Então, a gente vai ter escolas, ditas escolas, que se baseiam em maneiras diferentes de fazer as coisas, mas, como a gente estava conversando outro dia na outra live, que alguém perguntou sobre escolas, hoje em dia, a escola é muito mais baseada na qualidade sonora, né? Você tem uma escola muito mais de sonoridades violinísticas do que técnicas violinísticas, porque os violinistas do mundo inteiro estão trocando figurinha para todo lado, então existe uma padronização muito grande e também tem muita gente tocando muito diferente, assim como tem muita gente tocando absolutamente igual em Nova York ou em Berlim, né? Com a mesma pegada de arco em Nova York, Berlim ou Moscou. Agora, o som que eles produzem é outro. Assim como tem gente segurando de muitas maneiras, né? Você pega uma orquestra grande, você vai ver violinistas segurando o arco de muitas maneiras, mas no resultado, se você for ouvir cada um deles, todos tocam afinado, todos tocam no ritmo, todos tocam com boa sonoridade. Isso é que é o principal. Então a gente tem que nessa... Fala. Não, eu escuto um pouco esse papo, assim, às vezes as pessoas me perguntam, mas qual é a escola do Fred? Qual foi a tua escola? E claro que, obviamente, o Rosenblatt foi aluno do Flash. Mas Isso. não sei se existe se a gente toca, ou tu tocas, ou eu toco numa escola do Flash. Eu acho que a gente tem uma influência, né? Certas influências de professores e pedagogos, mas eu acho que essa coisa da escola meio que se construiu após a Segunda Guerra, assim, tipo, as coisas foram... eu li um artigo muito interessante era de um ex-espala da Filarmônica de Berlim, isso eu lembro com certeza. Eu acho que foi o Nicolas Schauber, que faz muito tempo que eu li esse artigo, uns 30 anos, e ele estava escrevendo exatamente sobre como as escolas, isso que eu acabei de falar, as escolas acabaram no sentido de segurar o arco desse jeito ou segurar o violino desse jeito. Isso não é mais o que caracteriza uma escola, mas sim a maneira de tocar. Esse pensamento não é meu, é desse artigo. E eu acho que isso a gente vê isso hoje com os grandes violinistas, você vai ver essa variedade. Agora, falando da nossa experiência, a minha formação direta, né, assim, o meu primeiro professor que que fez comigo o que eu fiz contigo, né, assim, os 6 anos formativos, foi o Alberto Jafé, que deu aula para mim, assim, do início até eu ir para os Estados Unidos estudar com o Rosenblatt. E o Jafé foi aluno do Hostel, que foi aluno do Flash. E então, eu recebi muita coisa dessa vertente do Jafé. E depois eu fui para o Rosenblatt, que era
foi diretamente do Flash, mas já há muitos anos foi também aluno do Thibaut e do Huberman. Então, assim, um cara... E também já era um violinista consagrado com as suas próprias ideias e com as suas próprias... E dentro da escola americana, né? Então, a concepção musical dele já não era totalmente aquela concepção de lá. Mas muita coisa ficou de lá, ainda tinha muito da escola do Flash em termos de dedilhados em posições altas na corda ré e coisas desse tipo, ainda tinha muito disso. Ainda fui muito treinado nisso aí. Ainda Eu lembro, até hoje. até hoje eu vejo de dedilhados das minhas partituras, assim, de peças de Vietnã que a gente fez, coisas assim. Muita subida na corda ré, na corda sol. E tinha isso era muito comum na época, em princípio, principalmente porque na época do Flash, as cordas não eram as cordas que nós temos hoje. As pessoas às vezes esquecem desses detalhes. Uma das razões que os dedilhados eram tão complicados naquela época é que a corda ré não tinha som. Então você tinha que tocar na corda sol, porque senão ninguém te ouvia. A corda lá era gritante, ela gritava. Então você tinha que tocar na corda ré se você queria uma coisa mais suave na posição alta, porque na corda lá ia ficar gritante. Agora, com as cordas que a gente tem hoje, que são absolutamente iguais e que tem uma flexibilidade, uma confiabilidade muito grande, hoje em dia os violinistas tocam tudo o máximo possível simples, porque o violino soa melhor em primeira posição. Então, essa é uma nova concepção de dedilhado que é viável, porque a gente tem essas cordas magníficas que você pode tocar na primeira posição na corda ré, uma ré de prata, que vai ter o mesmo som se você tocar perto do cavalete, que vai ter na corda sol, só que você não tem que estressar para afinar. Então, são coisas muito diferentes hoje em dia. A expectativa sonora é outra, né? A concepção sonora é outra. Então, isso aí facilita muito. Então, esse caminho de escola, para mim, veio do Flash, mas o tempo todo que eu estudei em Boston, eu tive muito contato com a minha amiga Mary Lou Churchill, que era uma professora que tocava na Boston Symphony e que era realmente uma professora americana na tradição mais galâmia e que já nessa época já estava fazendo todos os alunos dela e ela propriamente tocando com outros tipos de dedilhado, com outro tipo de abordagem, né? Então, quando eu comecei a dar aula para ti, principalmente, a razão que eu estava dando Vietnã, essas coisas, era muito por influência dela, porque ela foi uma referência para mim nessa didática de adolescentes, porque ela era a melhor professora de adolescentes que tinha em Boston no tempo que eu estava lá. Todos os adolescentes que tocavam concertos eram alunos dela. Então, eu aprendi muito de observar os alunos dela e quando eu tive um aluno que podia fazer aquele tipo de trabalho, eu falei, é isso que nós vamos fazer. Então, botei em prática. Eu aprendi muito com essas pecinhas. Eu era Exatamente. Pecinhas. E hoje em dia não tem sido mais comum dar essas pecinhas. Acho que até com uma questão de programação e acho que hoje ficou muito mais sonatas do que pecinhas, né? Eu lembro de aprender. Já no meu tempo, quando eu estudei, já era muito voltado para sonatas. Aqui na URGS, a gente procura dar peças. Agora, o problema das pecinhas, normalmente, realmente é que elas são difíceis. Sim. A verdade é essa, é que as peças são difíceis, né? E que, como elas têm normalmente uma dificuldade, o aluno... Uma dificuldade específica. Se o aluno não tem aquela facilidade, ele não consegue tocar a peça, né? Por outro lado, eu uso muito voltando ao criativo, né? Eu uso muito, por exemplo, a hora staccato. Mas eu só dou a hora staccato para aquele aluno que eu vejo que tem staccato natural, que brinca de tocar staccato. Ok, então tá aqui, ó, faz a hora staccato. Mas eu não vou pegar um aluno que tem dificuldade em tocar staccato e dar a hora staccato para ele tocar. Senão a pessoa fica frustrada, né?
vai ficar frustrado e não vai tocar, não vai fazer música. Então, eu vou ensinar staccato para ele, porque staccato é importante, tem que aprender a fazer staccato, uma questão de técnica completa, mas pode tocar num estudo, pode tocar numa peça mais simples, não na hora staccato, né? Então, a gente tem que adaptar essa pedagogia, né? Essas pecinhas, elas têm esse contexto de botar aquele momento daquele aluno dentro de um contexto musical e técnico interessante. Então, tem que adaptar. Eu lembro, inclusive, de fazer peças absolutamente obscuras hoje em dia, tipo Os Arpejos de Vietnã. Tu lembra? Eu ainda uso essa muito, Nossa. Porque essa peça eu descobri não sei aonde. Era só É só arpejo diminuto. É fantástico, porque põe a forma da mão de uma maneira... Eu dou essa peça muito para muitos alunos. Ela não é difícil, mas ela ensina muito. Né? Ela parece mais difícil do que é. Eu cheguei a fazer um concerto contigo que hoje em dia eu nunca dei aula disso. E é pouquíssimo tocado, porém a Hilary Hahn gravou, que era o... Lembra? O Vietnã 4. O Vietnã 4. Não, esse também é uma peça muito boa. Nossa, decorar esse terceiro movimento foi um parto. É difícil. É terrível. Mas eu dou esse concerto muito e ele é tocável. Eu tive... Tu chegaste a conhecer o Riel. O Riel tocou ele muito bem. Ele tem, os garotos que têm facilidade violinística adoram tocar esse concerto. E dá para aprender e ensinar muita coisa em cima dele. E é outra dessas peças que soa mais difícil do que é. Né? Para quem tem habilidade, tem que ter um bom ouvido, tem que ter uma habilidade musical. Tudo é uma questão de escolher o momento certo, né? Para dar o repertório, porque tem tanta música, tem tanta possibilidade que a gente tem que ter essa criatividade de escolher a peça que o aluno se sente desafiado, mas não frustrado. Essa é uma medida muito grande. Eu acho que a gente sempre tem que ter um desafio e uma peça que gosta de tocar e que pode tocar bonito. Isso é uma boa dica. Encontrar alguma coisa que a gente tem mais facilidade para poder brincar um pouco, né? Se divertir. Isso. Tem que sempre ter um equilíbrio. Você tem que estar estudando uma coisa que te puxa pela cabeça e pelo... Né? Que vai ser o atleta, que eu sempre falo, é o preparo físico. Você tem que trabalhar o preparo físico. Eu gosto muito de contar essa história, que a gente estuda Paganini, Wieniawski, Vietnã, e isso é como se é necessário para o violinista. Ele precisa fazer isso para ter uma boa forma. Mas não quer dizer que você necessariamente vai fazer isso em público. Então, da vida. Eu comparo assim, um ator, os atores, tem atores que têm que fazer cenas em cinema ou teatro tirando a roupa. Né? Mas não é qualquer um que pode fazer esse tipo de coisa. Você tem que ter uma cabeça certa, você tem que ter o personagem certo. Agora, todo mundo tem que tirar a roupa para tomar banho. Então, em casa, a gente faz isso. Então, estudar todos esses estudos e coisas é obrigatório. Mas tocar em público é para quem pode, para quem se sente à vontade fazendo isso, né? E que tem uma capacidade de, apesar dessas piruetas, fazer ficar bonito. É como o Cirque du Soleil. Né? Ver o Cirque du Soleil, fazer pulos e dar pulos, todo mundo dá. Agora, dar pulo daquele jeito e fazer com aquela facilidade é outra história. Não, mas para mim foi muito importante fazer esse tipo de peça. E eu sempre tomei como um desafio fazer um recital de pecinhas. Até quando eu tive o desafio, há uns anos atrás, de fazer os 24 caprichos, não fosse uma coisa fácil para mim. Eu fiquei ao contrário, era difícil de fazer aqui. É isso, aí tá naquela... Tu fez os 42 Kreuzers, porque o meu plano era que tu pudesse, eventualmente, fazer os 24 caprichos de Paganini. Então, depois eu lá... exatamente.
tá na base. Esse é o pensamento do pedagógico que estava lá. Eu acho que é isso que é importante, já que a gente está falando de pedagogia. Quando a gente tem um aluno, como tu eras, um aluno com potencial de se tornar um violinista, você tem que saber projetar aonde que aquele aluno vai estar dali a muitos anos. Né? Você não pode só pensar no aluno naquele momento. Você tem que pensar quais são as habilidades desse aluno, que tipo de repertório que ele pode tocar, que tipo de peças que ele vai gostar de tocar no futuro. Então, você tem que dar uma base para que esse repertório possa depois ser tocado com facilidade. Então, assim, quando eu te dei o concerto de Paganini naquela época, é porque eu sabia que tu estava preparado para tocar o concerto de Paganini naquele momento, mas não necessariamente definitivamente, mas para que dali a alguns anos tu pudesse tocar o concerto de Paganini como deve ser tocado, como tu toca lindamente. Né? Mas se tu não tocasse aquele concerto lá atrás, ninguém aprende o concerto de Paganini com... Você não aprende o concerto de Paganini com 20 anos. Você tem que aprender como criança. Depois você pode continuar tocando para tocar melhor. Né? Então, lembra que eu falava para ti, nós vamos aprender o máximo possível de concertos antes de tu ir estudar para fora, porque aí depois tu vai ter professores que têm mais experiência do que eu, que já tocaram esses concertos muitas vezes, e que vão te dar os pulos do gato e vão dar aquele acabamento final, né? Que naquela época tu não estava pronto, né, para fazer, mas tu aprendeste toda aquela massa de concertos e que hoje tu pode tocar como tu queres, mas tá lá o trabalho de base foi feito. Então isso é o que a gente tem que pensar como professor, preparar a base para que cada aluno, ao crescer e ficar independente, eu acho que esse é o meu moto, eu quero que o aluno não dependa mais de mim, o mais rápido possível, que ele consiga fazer o que ele precisa fazer sem que eu tenha que falar faz assim. Se eu tenho que dizer faz assim, ele não está pronto para fazer. Tu lembra que todos esses concertos eu nunca te dei necessariamente dedilhado, de faz com esse dedilhado. Alguns eu dava o que eu tinha, mas tu achava dedilhados, mudava, buscava, né? E eu acredito que quando a gente faz esse trabalho de base dos 42 na Kreutzer e outros, não é só Kreutzer, Septic, lembra do projeto de escalas também que a gente fez, que a gente pode falar um pouquinho, e o aluno que vai tocar o concerto de Mendelssohn, o concerto de Bruch, ele tem que ser capaz de escolher os seus dedilhados. Se ele não é capaz de escolher dedilhado para o concerto que ele vai tocar, ele não está pronto para tocar o concerto. Esses concertos que são repertório. Né? E se ele tem capacidade de eventualmente se tornar um solista e toca esses concertos com dedilhados não mais ou menos e não com uma coisa mais pessoal, aquele concerto fica estragado. Depois ele não consegue voltar para aquele concerto. Fica mais difícil de voltar e consertar. A gente precisa repensar, né, o concerto depois. Então, se você já pensou a primeira vez por tua conta, repensar é mais fácil. Agora, se a primeira vez foi do professor, o repensar fica mais difícil. Né? Então, essa é a minha experiência como aluno. Né? As peças que eu me sinto mais à vontade tocando são aquelas que eu estudei sozinho. Aquelas que eu recebi os dedilhados, o Rosenblit era às vezes muito exigente. Esse aqui, os dedilhados, toca aqui. Aquelas peças eu tenho dificuldade de voltar, porque eu tenho que reaprender. Reaprender tudo. Tem que mudar tudo. Fred, né? E aí complica, né? Eu vou abrir para algumas perguntas agora, se o pessoal... Ótimo, beleza. Tem 10 minutos ainda. Se o pessoal tiver... Alguém tinha me perguntado qual era o nome do teu artigo sobre afinação. O meu artigo ele está na internet. Acha, se colocar, são programas de estudos. Ele está numa revista de Goiânia. Programas de estudos agora eu esqueci o nome completo.
É Bem, se o pessoal sobre coloca Fred Gerling afinação, será que acha? se botar correção de afinação Fred Gerling, acho que acha. Correção de afinação, tá bom. A Cristo da Rocha, não consigo decorar nada. Como devo fazer? Ótimo. Olha só, ah, decorar. Eu vou te dizer contar uma historinha curta. Eu assisti uma masterclass do grande violinista Joseph Silverstein, que foi Scala da Sinfônica de Boston e ganhou prêmio com ser Rainha Elizabeth, um grande violinista. E ele falou a seguinte na masterclass, assim, olha, essa questão de decorar é bem simples. Se eu sei a música decor, eu toco decor. Se eu não sei a música decor, eu uso a partitura. É bem simples assim. Então, decorar é muito importante, mas é absolutamente opcional. É dispensável. É assim, é importante, tem que aprender a decorar. Mas as pessoas hoje em dia, tem muita gente tocando, solistas que tocam com partitura, Tem. ou hoje em dia com iPad, né? Todo mundo faz muita coisa com o iPad, que não tem nem virada de página, que vira com pedal, etc. Então, agora, é muito importante aprender a decorar. Esse assunto de memorização é assunto para uma live inteira com uma pessoa especialista em memorização. É até A Cristina, tem escrito muitos trabalhos sobre memorização. Ela trabalhou com um cara, o Roger Chaffin, que escreveu A Teoria da Memorização de Música, que é um grande cara, e ela trabalhou muito com ele. Então, essa parte de memorização, eu tenho uma aluna minha que fez uma dissertação de doutorado sobre memorização, que é a Débora, que foi orientada pela Cristina. Então, assim, tem muita coisa hoje em dia na internet sobre como memorizar. E, basicamente, assim, falando em duas coisinhas simples, é que memorizar não é ficar repetindo até saber tocar decor. A memorização é um processo analítico que envolve você entender e associar conteúdo emocional ao conteúdo que você está tentando memorizar. Então, você olha a partitura, analisa e vai nomeando aquilo. Você pode chamar, essa aqui é a parte batata doce, essa aqui é a parte banana. Não importa, o nome você que dá. Mas você tem que ter um rótulo, uma referência para cada uma daquelas unidades que você compreende. E aí você começa a fazer essas associações e começa a decorar. Tem muitos livros muito interessantes, inclusive um que sobre como as pessoas decoram cartas de jogar. Né? O pessoal que aprende a contar carta para jogar baralho. Né? E eles têm maneiras de memorizar. Fantástico, eu li um desses livros muito interessantes, em que o cara imagina que ele está num castelo, né? Então ele tem na sua cabeça um castelo, com porta, escada, e aí cada carta do baralho que vem, ele coloca aquela carta num lugar do castelo e associa cada carta a um lugar do castelo. Então ele sabe exatamente a ordem que as cartas estão no baralho. Então, eu achei bem interessante essa coisa. Eu não consigo fazer isso de jeito nenhum, mas é muito interessante como as pessoas têm essas maneiras de memorizar. Mas, resumindo, memorizar é técnica. Qualquer um pode aprender a melhorar. Agora, você melhora, mas também tem aquelas pessoas que têm uma habilidade natural, como eu falei no começo, eu reconheci essa habilidade natural do Carmelo e obriguei ele a explorar essa... Né? Criei projetos e desafios para que essa habilidade fosse desenvolvida. Agora, eu não faço isso com um aluno que tem dificuldade para memorizar. Aí eu procuro desenvolver outras coisas, né? E tentar desenvolver a memória de uma maneira prática, para aquilo que a gente precisa, dentro do necessário, que é saber 2 compassos de cor para poder olhar o regente quando está tocando na orquestra. Você tem que saber tocar
2 compassos de cor para poder olhar o limite de uma sinfonia, por exemplo. Então você tem que saber né? Você tem que ter essa capacidade. Uhum. Claro, claro. Deixa Tem eu alguma outra pergunta? outra pergunta aqui, vamos ver. Não, mas essa parte esse assunto de memorização é fascinante. Realmente a gente pode ficar aqui um tempão falando para sobre sempre. para sempre. Mas esse componente emocional, para mim, é o mais importante. Então, eu concordo totalmente. Mais alguma pergunta, pessoal? A gente tem mais alguns minutinhos aqui para fechar a live de hoje. De nada. Eu acho que tá... Tem perguntas, Fred. Vamos ver se alguém aparece com alguma pergunta. Lá atrás tinha alguma outra. Mas, para mim, foi... A Kate Viana tinha perguntado qual é do artigo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não. Mas, enfim. Mas, enfim, foi um prazer enorme conversar com vocês. Aqui teve uma. O que é seu... Alguém perguntou ali, o que é ser um bom professor? Ser um bom professor. Esse eu gosto. Olha, eu tenho 2 frases importantes, assim, que eu acho muito importante. Uma está na minha página lá, que eu acho que é o meu motto, que é: a arte de ensinar é reconhecer o artista no iniciante e o iniciante no artista. Então, você tem que saber que todo aluno de violino, a primeira nota que ele toca tem que ter um sentido artístico. Ele tem que estar querendo dizer alguma coisa com aquela nota. E, ao mesmo tempo, não importa quão avançado é o violinista, ele vai acordar de manhã e ele é um iniciante. Ele tem que estudar como se ele fosse um iniciante e melhorar o seu grau de arte. E de noite ele vai estar mais artista. Se ele estudou bem, ele vai ser um melhor artista cada dia que passa. Eu acho que isso é muito importante. Agora, para mim, o bom professor é aquele que consegue ajudar o aluno a dar o próximo passo. Né? Então, eu começo assim, a minha aula de pedagogia aqui que eu dou na URGS, eu falo, a primeira tarefa do professor, primeira coisa que você tem que conseguir é que o seu aluno volte para a próxima aula. O aluno iniciante, você tem que conseguir que ele queira voltar para ter a segunda aula. Porque a primeira aula todo mundo quer. Agora, a segunda aula depende do professor. Ele só vai voltar para a segunda aula se ele gostou do que ele fez com o professor. Então, esse gostar tem que estar incluído aí, que ele teve uma experiência artística, no sentido de que ele sentiu que ele estava se expressando de alguma maneira, que teve uma interação positiva, né? E que não foi uma coisa acima da cabeça dele. Ele deu só um passo, não 2. O professor não pode querer ensinar a mais do que o aluno tem capacidade de... Você não pode querer encher o copo além do que ele cabe. Esse reconhecimento leva muito tempo de experiência como tu tens, né, Fred? Fred, eu queria fechar... É fácil falar. É fácil de falar, muito difícil de fazer. Eu estava falando numa masterclass aqui, com um dos alunos perguntou, mas como é que você sabe? Eu estava falando, olha, hoje, depois eu tenho 53 anos de prática de dar aula. Então, depois desse tempo todo, hoje eu ouço um aluno tocando e eu posso escolher em 10 segundos, eu já posso escolher uma coisa que eu quero dizer para aquele aluno. Eu não preciso ouvir meia hora. Perfeito. Eu posso rapidamente... Voltamos aqui com o professor Fred Gerling, uma live assim, em cimentos, e de repente ele quiser falar que o Instagram fecha numa hora. Mas, gente, muito obrigado pela... A Gabi quer fazer uma pergunta para ele. Faça, Gabi. Ok, estamos de volta. Voltamos. O Instagram fecha numa hora e aí eu não consigo... Sim, exato. Mas... E tinha outra pergunta aí? A Gabriela Queiroz queria fazer uma pergunta para ti. Faça aí, Gabriela. Gabriela Queiroz, oi, querida, tudo também bom? Essa é uma violinista também. Tudo no ensino. E, pô... Nossa, agora tá vindo uma enxurrada de perguntas, Fred.
Isso. Vamos Tudo bem, por vamos lá. aqui. Tá, O que então que a Gabi queria saber? ela vai escrever depois. O Paulo Egídio escreveu programas de estudo no ensino corretivo de afinação. O que tu Esse é o poderia nome do falar? artigo, ele já achou, é. Ah, esse é o nome Esse do é o nome do, artigo. Tá, esse é o obrigado, nome Paulo do artigo, Egídio. ele achou. Tá. Eu vou colocar até um pin aqui, quem quiser fazer um print, tá aí. Ó, ali, eu vi uma pergunta boa ali. Como melhorar a autoestima no violino? Eu acho que essa é uma pergunta muito boa. Autoestima, gente. Autoestima é... Não precisa tocar violino. Precisa ter autoestima. Então, ou o violino te ajuda a ter autoestima, ou não toca violino. Porque Não tem pode. que ter autoestima. Se o violino está te causando baixa autoestima, tem alguma coisa errada com a tua relação com o violino. Está tocando a música errada, está pensando errado. O violino tem que ser um fator que te viabiliza a autoestima. Olha, eu sei tocar violino, eu sei me expressar através do violino, eu posso alegrar a vida das pessoas com o violino. Então, o violino tem que ser um elemento que reforça a sua autoestima, ele cria a sua autoestima. Eu posso participar desse grupo. Então, se não está acontecendo isso, tem que rever como que você está abordando o violino. Provavelmente está exigindo demais. Eu até postei no post um artigo enorme que a Hella repartiu hoje sobre a quarentena e as pessoas que se cobram demais durante a quarentena. Ah, eu não estou fazendo nada, então eu tenho que produzir um monte. Então, assim, eu estou na quarentena, então eu vou estudar e vou tocar violino como eu nunca toquei antes. Não funciona, não é assim que funciona. Tá? A gente só pode tocar o tanto de violino que é possível para você naquele momento. E certamente que a quarentena é um terror, gente. Não tem nada pior do que a quarentena. Nós estamos numa catástrofe. Não adianta querer dourar a pílula e dizer, mas eu estou em casa, não estou fazendo nada, eu vou estudar para depois. Não, ótimo, tem que estudar, mas não é porque está na quarentena. Tem que estudar porque pode estudar, tem condições. Agora, se a quarentena não está deixando estudar, não preocupa, vai cuidar das necessidades imediatas da sua segurança, da sua saúde. Isso é que vem em primeiro lugar, do seu bem-estar. Se começar a estudar e tem 10 pessoas na família que não querem que você toque, você começa a tocar e todo mundo começa a gritar com você, vai dar problema de autoestima. É melhor não tocar violino. Cuida do problema, cuida do que é mais importante. Aí o violino vai vir no lugar certo. Perfeito. Vamos ver aqui uma outra pergunta. A Lindy Mariani, um pouquinho, deixa eu tirar isso aqui. Professor Fred, eu admiro muito seu trabalho e tenho muito interesse em formação de alta performance. Quais dicas e conselhos sobre quem quer seguir esse caminho? Não sei se o interesse em formação de alta performance. Tem que seguir um professor que vai te ajudar, né? Eu acho que... Olha, eu gosto de fazer uma analogia que explica bem isso aí. O que é alta performance no violino? A gente sabe, assim, é bem simples, é bem difícil das pessoas entenderem, quando elas não tocam em alta performance de violino, a grande dificuldade que é chegar no nível de alta performance. Tá? A gente ouve alguém como Carmelo e outros tocarem, parece que é tão fácil. Tá? Mas a gente hoje conversou um pouquinho sobre o tipo de trabalho que leva as horas infindáveis de trabalho, etc. Mas todo mundo tem uma noção muito grande da dificuldade que é para um jogador de futebol chegar na seleção brasileira. Porque futebol todo mundo joga, tem muita gente jogando e são poucos que chegam na seleção brasileira. Então, ser um ator, ser um músico do nível do Carmelo, do pessoal que toca com orquestra como solista, é o equivalente a ser um jogador de seleção brasileira. Só não ganha tanto dinheiro. Né? Mas dá tanto trabalho, é tão difícil quanto. E eu valorizo muito o trabalho dos esportistas. Eu acho que o pessoal tende a xingar muito o pessoal do futebol, mas eu valorizo muito, porque eles trabalham muito
Pensar em autoestima, pensa quando você está no palco, você está com 200 pessoas tocando, você está nervoso. Imagina 150 mil pessoas gritando para você, contra você. É barra pesada. E bater o pênalti, né? E Muito bater o certo. pênalti não errar. Exatamente. Então, assim, alta performance é um processo seletivo muito grande. Então, ele envolve muitos anos de estudo, desde muito cedo, e com uma estrutura muito bem montada. Se você pega nos esportes, você tem aquele menininho que tem talento, que é descoberto lá, e ele faz uma prova na escolinha do clube, do Grêmio, do Inter, aqui em Porto Alegre, e ele passa por 1000 peneiras, e você tem, assim, cada início de semestre aqui, são 10 mil garotos que vão lá para a escolinha, aí eles tiram 1000 para a primeira seleção, daqueles 1000 eles tiram 100, dali sai 10, e essa seleção é fantasticamente brutal e difícil, até que de repente chega aqueles caras que vão enfrentar o campo. Então a gente tem hoje, na música, e vai ter a Shinobu vai estar falando aí logo, né, o Suzuki, a grande importância que a gente tem da formação de base em grandes números no violino hoje, e é por isso que hoje no Brasil tem tanto violinista bom, né, porque a gente hoje tem milhares de alunos de violino. O Carmelo mesmo, quando eu cheguei em Porto Alegre, o Carmelo era meu aluno, em Porto Alegre não tinha nenhum projeto de muitos alunos, eu estava começando a fazer os projetos, e a gente não tinha 50 alunos de violino em Porto Alegre. Verdade. Eu Não lembro tinha. dessa época de festivais de gente que estava assim, tocando num nível bom em festival, em Campos do Jordão, em oficina de música de Curitiba, eram 5, 6. Assim, Exatamente. Hoje em dia tem toneladas. Hoje em dia tem Hoje em várias. dia Hoje em dia é um monte de gente. Então, essa é a seleção natural que acontece para ter essa alta performance. Então, qualquer um que tenha aspirações para alta performance tem que olhar isso, né? Quantos anos eu já estou estudando? Hoje, os músicos, principalmente, quando você pensa em termos de músicos, quem vai fazer uma carreira de solista, normalmente lá pelos 12, 13, 14 anos de idade, foi solista de orquestra, já ganhou algum concurso. O Carmen é um exemplo, ele tocou o dos mais jovens solistas da OSPA, tu tinha 11 anos, né, quando tocou o Kabalevski? 13. 10? 13. 13? 13. Uhum. E 14 o Mendelssohn. Então, assim, com essa idade, as pessoas que vão fazer uma carreira de solista já tiveram esse tipo de experiência. Se não tiver esse tipo de experiência tão cedo, não quer dizer que não vai poder ser um bom violinista, mas vai ter outras limitações. Quer dizer, a coisa não é assim uma loteria e nenhum professor pode dizer, você vai ser um solista, ou você não vai ser um solista, ou você vai tocar bem, você não vai tocar bem. A gente não tem esse poder. O que existe são modelos que as pessoas que tiveram sucesso seguiram. Então a gente pode olhar a carreira de alguém que tem sucesso e ver como que ela se preparou. Não existe milagre. Eu diria que seria mais por uma questão social, tipo, depois dos 20, dos 30, tu tá prestando atenção em outros aspectos da vida. Não quer dizer que vai ser impossível uma pessoa pegar o violino e conseguir chegar num nível de alta performance, mas é mais difícil por uma questão de sobrevivência, de família. Exato. Eu de tive tudo. a sorte de só ir à escola e estudar, entendeu? Principalmente, e também tem essa questão física, né? A gente tem um desenvolvimento físico, e o físico da gente enrijece à medida que a gente vai ficando adulto. Então, a flexibilidade das pessoas diminui com a idade. Mas isso não é um fator definido, porque tem crianças que são mais tensas e tem adultos muito relaxados. Então, tudo é pessoal. Eu acho que esse é o nosso tema. A pedagogia criativa. Não dá para dizer, não tem um modelo que é
completamente Não, não igual existe. para todos. É, Não perfeito. existe. Eu Agora, tô... existe uma média. Aham. Deixa eu ver se a Gabi fez aqui. A Gabi fez a pergunta. Tá. Calma aí que eu fiz alguma coisa. Professor, o senhor sempre aprendeu todas as peças a fundo antes de ensiná-las? Ou algumas foi aprendendo no ato de dar aula? Essa é uma excelente pergunta. Essa é uma excelente pergunta. Olha só, quando, num determinado momento, do que o Carmelo estava tocando muito bem, eu levei o Carmelo, convidei o Carmelo para vir comigo para Boston. E a gente passou um mês em Boston, na casa dessa minha amiga, e eu levei o Carmelo para tocar para Mashiko Ushioda, que era uma violinista fantástica, que gravou concertos e coisas. E o Carmelo tocou para ela. E depois ela falou: é um aluno muito bom, agora você tem que estudar muito para poder dar aula para ele. Né? E eu falei: é. Hã? Ela falou pra Mas ti. ela falou para mim, ah, porque essa era a concepção, essa é uma concepção de ensino de conservatório antiquado. A formação dos conservatórios antigos era essa. O professor ensina aquela peça que ele sabe, e somente aquela peça que ele sabe, do jeito que ele sabe, com o dedilhado que ele sabe, com a arcada que ele sabe, porque o meu professor me deu assim, e porque fulano falou que é assim, e é assim que se toca, e essa é a versão definitiva desse concerto, e você tem que tocar essa passagem com esse dedilhado, e assim por diante. Bom, aí eu não poderia lecionar para ninguém, porque eu sou um exemplo daquele aluno que começou muito tarde. Eu comecei a ter aula com 16 anos, né, seriamente. Eu tive aula com 9, mas por um ano parei de tocar. Depois, meu primeiro professor sério foi com 16 anos. Mas eu passei a estudar 6 a 7 horas por dia. E tocava Sevtic, estudei. E consegui o suficiente para dar a volta por cima com as minhas limitações. Eu não sou um solista, né? Mas eu até já toquei alguns concertos como solista, mas eu não toquei a maioria dos concertos como solista. Então, assim, então eu não poderia ter dado aula para o Carmelo, porque eu ensinei para o Carmelo o concerto de Paganini, Sibelius, Tchaikovsky, e outros, Sansan, todos esses concertos. Alguns eu estudei. Hoje eu posso dizer que eu estudei todos, mas não necessariamente quando eu estava dando aula. Aí você diz, mas como que isso é possível? Bom, é possível dentro de uma pedagogia moderna, criativa, como aquilo que eu estava falando. Você dá as bases, você ensina o aluno a pensar o violino. É o que eu gosto de fazer, eu gosto de pensar que eu ensino o aluno a pensar o que funciona no violino. Então ele passa a poder achar as suas soluções para aquela peça que ele está estudando. Então, se você prepara ele com os estudos, com as escalas, com o material técnico que ele precisa naquele concerto, e ele tem essas habilidades, e você pode fazer com que ele busque essas soluções, e você tem uma base. Obviamente, eu estudei o suficiente, e eu fazia isso com o Carmelo, mesmo que o concerto que eu não tocava, eu podia experimentar uma passagem e ver uma possibilidade de outro dedilhado, e dar uma sugestão, como se eu fosse estudar aquela peça, mas você vai dar sugestões e não imposições. Né? Então, é muito interessante fazer esse trabalho, porque você está ensinando a partir da música e resolvendo os problemas técnicos a partir do direcionamento do conhecimento do aluno para aplicar aquilo que ele sabe para resolver os problemas que está resolvendo. Eu acho que a gente só teve um problema de dedilhado, Fred, em todos os anos que eu estudei contigo, que foi quando eu trouxe para ti a Sonata Kreutzer de Beethoven. Aí eu toquei o primeiro movimento, falasse assim, tu escutaste a gravação do Heifetz, né? E eu, sim, é a única que eu tenho. Para agora mesmo de escutar. Porque eu tava fazendo lição para tudo que era lado,
Eu acho que foi a única coisa mais séria que a gente teve, porque muitas vezes, eu usava o teu dedilhado, na maior parte das vezes, mas tinha coisas que eu preferia fazer de outra maneira. E eu, às vezes, não falava, eu simplesmente mudava e funcionava, então estava tudo certo. Olha só, isso aí eu tenho essa estratégia por determinados momentos e em determinadas peças e com determinados alunos. Às vezes eu digo, olha, você vai tocar isso aqui com esses dedilhados, com essas arcadas, porque eu quero te ensinar o que essas arcadas, esses dedilhados possibilitam. Claro. É momentâneo. Depois você vai escolher e fazer como você quiser. Então eu tenho essas duas abordagens, né? Então, em determinados momentos, eu vou querer que faça esse dedilhado para aprender, por exemplo, aprender a fazer uma extensão, que não sabe fazer uma extensão bem feita. Então, tem que aprender a fazer. Agora, eventualmente, não necessariamente. Então, mas complementando a pergunta da Gabi, esse é um fato importante. Quer dizer, se o aluno sabe escolher os dedilhados, né, ele vai poder resolver muitos problemas independente disso. Mas essa minha abordagem de partir da partitura e do conhecimento dos alunos e fazer perguntas de como melhor solucionar e observar do ponto de vista físico, do desempenho físico do aluno, como se ele está relaxado, onde é que tem tensão, onde não tem tensão, ele funciona tão bem que eu tenho tido muito sucesso com algumas pessoas, assim, é claro, eu não anuncio isso, eu não sou professor, mas eu tenho tido alunos de piano que têm tocado para mim, né, alunos avançados, obviamente, muito avançados, pianistas profissionais, que tocam para mim e, obviamente, que eu não conheço, nunca toquei essas peças, mas a partir de conversas sobre a música e sobre perguntas sobre relaxamento, etc., eu consigo um resultado que eles acham que é muito positivo. Então, e voltam. Uma menina, eu preparei a Chacone de Barro Busoni com ela e ela ganhou um concurso em Nova York. Então, mas é claro, ela é a pianista, ela sabe fazer, mas essa abordagem de que você não tem que ter tocado a peça para poder ajudar o aluno a aprender aquela peça. Você pode explorar a peça junto com o aluno. Né? Imagina, a analogia do esporte é o treinador de futebol. Ele não joga o jogo, mas ele está ali dentro do jogo, dando orientações para os jogadores. Ele só pode ser treinador porque, num determinado momento, ele jogou o jogo e ele entende o jogo. Né? Mas ele não necessariamente foi um jogador brilhante. A gente tem vários dos técnicos que alguns foram jogadores brilhantes, outros foram jogadores medianos. O que importa, como professor, é essa capacidade de ajudar o aluno a dar aquele próximo passo. Esse próximo passo pode ser artisticamente. Né? E eu estava pensando, talvez para encerrar, que quando eu fui fazer o doutorado, foi quando o Carmelo entrou na graduação. E eu tive que abandonar o Carmelo, que era o meu sonho, era acabar a graduação do Carmelo. Né? E como eu fui fazer o doutorado, eu parei de dar aula para o Carmelo. E o que isso foi para mim, a perda para mim, foi exatamente nesse sentido, do meu aprendizado como professor de alto nível. Porque naquele momento, o Carmelo tinha ganhado o concurso Eldorado, então ele estava tocando como um artista. Né? Então, o desafio para mim, como professor, era fazê-lo ficar ainda mais artista e trabalhar no nível de acabamento que eu ainda naquela época não tinha tido a oportunidade de trabalhar com nenhum aluno num nível artístico tão alto. Né? Eu tinha trabalhado a formação do violinista, porque a gente tem essa formação do violinista é uma coisa, o aspecto artístico é outro. Né? Eu tive que esperar por muito tempo, eu voltei do doutorado, agora no último 3 ou 4 anos atrás, eu tive um aluno americano que veio fazer o doutorado aqui, o Tim,
E esse é um violinista já muito avançado, tocando muito bem. E aí eu tive essa experiência de pegar um aluno que chegou tocando já bastante bem, fiz um trabalho de preparação técnica muito fantástico, e depois um trabalho de desenvolvimento artístico também muito profundo. Então, eu cresci muito como professor, tendo essa experiência, que é uma coisa que é raro. Você não tem alunos brilhantes, né, tocando em alto nível todos os dias. Você tem bons alunos e alunos que estão em desenvolvimento, mas aí eles vão embora. Né? Na URGS, a gente quer mandar todo mundo embora para estudar e continuar estudando fora. Mas agora, com o doutorado aqui, eu estou recebendo alguns alunos em que eu estou podendo fazer esse trabalho mais artístico, onde eu não vou dar dedilhados, eu vou discutir dedilhados, ou não vou dizer segura o arco assim, mas eu vou discutir você está relaxado. Então, é um outro tipo de abordagem, né, muito mais ampla e muito mais criativa. Perfeito. Fred, não sei se respondi, muito pela tua disponibilidade, a tua disposição de vir aqui falar para o pessoal. Obviamente, tinha a ideia de te trazer já, mas outros alunos já também assinalaram assim, traz o Fred, então foi uma escolha natural de estar aqui. Não, foi um grande prazer, muito obrigado. E a gente fica em contato, de repente a gente, mais para frente, aí a gente... Fazemos outra sobre um outro assunto. Exatamente. E amanhã, pessoal, então, Shinobu Saito vai estar aqui. A gente vai conversar sobre Suzuki para professores. Eu não sou professor Suzuki, mas tem muita gente aqui que tem interesse nisso. Então, eu vou estar aqui para facilitar esse assunto. E é isso aí. Tu tens algumas outras palavras, Fred, para encerrar? Não, eu acho que foi um grande prazer. Eu acho que a última palavra, eu acho que eu vou reforçar essa questão desse artigo que eu coloquei hoje. Se você pode estudar nesse tempo, aproveita, mas não faz com que esse tempo seja uma coisa que agora eu vou resolver todos os meus problemas nesse tempo que eu só estou estudando. Não, tem que ter mantém o mesmo tanto de tempo, marca o tempo que vai estudar, depois vai achar outra coisa, ouvir música, ler livros, fazer outras coisas. É importante manter o foco, que se é possível estudar, estuda. Se não é possível estudar, sobrevive o melhor ser. Autoestima, saúde em primeiro lugar. E foi um grande prazer, Carmelo. Continua um bom trabalho. Prazer. Obrigado por tudo. Obrigado, Fred. Valeu. Tchau, pessoal. Até amanhã, então. Tchau. Tchau, tchau.